Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ellen e eu estou montando uma Kombi Home porque eu quero conhecer o Brasil. Sou professora, em processo de aposentadoria e não vejo a hora de acontecer tudo isso. E uma série de vídeos que eu vou começar agora é sobre montagem de Kombi Home, como foi o processo. No início, para mim, foi muito difícil dirigir a Kombi, então eu tive que fazer algumas mudanças e aprender algumas coisas para que isso fosse possível. Pneus. Eu não sabia de uma série de cuidados que tinha que ter nos pneus, nem ao menos que tinham vários tipos. O pneu da Kombi, por exemplo, ele é diferente. Ele é 185R14. Ele tem que ser especial para aguentar toda a carga que ele tem. E também as características do pneu, elas influenciam, entre outras coisas, para você saber se a velocidade está correta, né? Então, em relação ao enchimento dos pneus, por exemplo, eu não sabia que era necessário a gente sempre calibrar os 5 pneus. Eu só pensava nos 4. E se o step eu vou precisar no meio da viagem, como é que faz? Então tem que estar calibrado também. Quando a gente calibra o pneu direitinho, você também faz com que tenha uma economia de combustível. No meu caso, como eu ainda estou com meia carga na Kombi, então a pressão é 30 e 35 nas traseiras. E o step acaba sendo 35 também, porque vamos supor que fure o pneu justamente do traseiro. Eu não posso pegar e calibrar com os 30, porque senão fica difícil. Um dos problemas que eu tive foi a questão das marchas. Você sabia que Kombi só tem 4 marchas? Também cá pra nós eu nem ia precisar da quinta, porque eu sou bem devagarinha quando eu tô dirigindo ela, mas, enfim. Então, quando a Kombi veio, eu não conseguia engatar as marchas. Até para engatar a primeira era complicado. Uma vez eu fui engatar a primeira e engatei a terceira. E daí fiquei forçando o motor, que tinha uma rampinha de nada para ela subir, maior cheiro de queimado, foi horrível. Nossa, foi bem complicado mesmo. Então, até para fazer coisas próximas eu ficava com receio. Então eu vi alguns vídeos no YouTube e acabei comprando uma alavanca de engate rápido. Por que acontece? A pessoa vai engatar, por exemplo, a segunda no câmbio normal da Kombi e é como se ela engatasse a ré ou vice-versa. É bem difícil mesmo para quem não está acostumado, pelo menos. Porque é uma tecnologia muito ultrapassada, né? A Kombi, quando ela veio no Brasil, ela veio em 1953. E eu não acredito que isso tenha evoluído muito desde que ela chegou, não. Em 1953, né? Isso. Então, como essa tecnologia não mudou muito e é bem complicado para o dia a dia, você ter dificuldade para trocar a marcha, pode até causar um acidente, então muitos bombeiros acabam adotando alavancas de engate rápido. As pessoas falam muito bem da lei de estilo, mas eu não conhecia, eu não tinha visto vídeos sobre ela ainda quando eu adquiri. Eu adquiri a Runner, que também é uma excelente alavanca, eu não tenho como comparar uma com a outra, ela é um pouco mais cara, isso eu sei, né? Mas de qualquer forma, resolveu o meu problema. A Runner é essa daqui. A alavanca Runner para mim foi essencial. Eu precisava de uma alavanca de engate rápido, ou seja, uma alavanca que me facilitasse achar as marchas, porque eu ficava sambando. Ó, tem até algumas memes que fazem por aí que mostram exatamente isso. Você tem aqui o câmbio de um carro, entre aspas, normal, e o câmbio, por exemplo, de uma Kombi. É bem por aí, a gente fica sambando para achar as marchas. Depois que foi instalado, ficou mais fácil de achar. Por exemplo, ó, aqui é o breque de mão, ó, vou tirar. Diferente, né? Ó, aqui. Primeira, segunda, sempre volta pro ponto morto, né? Terceira, quarta. Mesmo assim, às vezes dá um pouquinho de encrenca pra mim. E aqui, ó, pra ir pra ré, eu puxo pra esquerda e vou pra trás. Antes, puxa vida, eu ia engatar a segunda, entrava a ré, vice-versa, que nem eu comentei, é bem complicado, tá? Outra coisa que me facilitou bastante é a altura da alavanca, porque ela é bem alta, fica bem confortável, eu consigo mudar a marcha com o tronco bem encostado. A anterior, eu tinha que vir aqui, ó. Aí você vai mudar a marcha, você fica entortando o seu corpo todo, seu tronco fica todo torto, machuca. A longo prazo, isso daí não precisa ser nem muito longo o prazo, é bem complicado.
Outra coisa que precisou estar bem reguladinho, não tá 100%, tem folga, não é pouca, ó, na minha direção, mas sei lá, eu também tô um pouco acostumada. Kombi geralmente tem folga. Para tirar a folga da direção e para fazer ela ficar menos dura, as pessoas fazem algumas coisas. E eu ainda estou decidindo o que vai ser feito. Uma, porque eu não sei qual é o melhor, e também porque o custo varia muito dependendo do que é feito para melhorar essa parte da direção. Uma das coisas que as pessoas podem colocar é o kit pivô Kombi com pino central. Enfim, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. De qualquer forma, tem que ser uma mão de obra especializada. Pelo menos eu não conseguiria. Outra coisa é uma direção hidráulica. Tem gente que põe direção de Monza também. Então, eu tenho que estudar isso com muita calma. Até gostaria de saber, antes da decisão, se isso pode alterar no documento. Por exemplo, se eu colocar uma direção hidráulica, se eu consigo colocar isso no documento original. Que eu acho que poderia ser interessante para mim. Outra coisa que eu fiquei bem feliz também é que eu mesma consegui fazer a manutenção, né? De tempos em tempos, quando eu sinto que tá um pouco duro, porque eu não sou perfeita na manutenção, mas fica melhor, melhora bastante. Aí eu vou lá, desengato tudo ali e faço a limpeza, coloco um pouquinho de graxa azul, embora no manual tá falando para não pôr, tem gente que põe, enfim. Eu achei que fez uma certa diferença e daí eu consigo um resultado bom na hora de encaixar, porque quer não, é protegido lá embaixo, mas acaba caindo, sei lá, cabelo, algum pozinho, para deixar tudo bem limpinho, não dá problema com o cachimbo, que é uma das estruturas ali que compõem a alavanca. Por que eu mesma faço a manutenção? Por dois motivos. Um, que pode acontecer alguma coisa na estrada e eu ter que me virar sozinha. Esse ponto é importante. Quanto mais autonomia eu tiver, melhor. E outro ponto, quando foi instalada a alavanca, eu tive que pedir a ajuda de um profissional, embora eu soubesse a teoria, que nem eu nem meu filho conseguimos tirar os parafusos da original, de tão apertado que teve. O mecânico teve que usar uma parafusadeira especial lá deles, que realmente tem uma força, uma pressão muito grande, porque ele também não conseguiu. Daí eu tive que pagar o mecânico para instalar. Pô, foram R$120. É muito dinheiro para mim, não dá. Então, uma série de coisas eu vou fazendo. A gente já mexeu por exemplo, já trocou a peça que sobe e desce o vidro, né? Tava cheia de remendo com arame farpado. Não era arame farpado, não. Enfim, eu vou fazendo os consertos porque senão o sonho não se concretiza. Uma coisa que é bem complicada em relação à Kombi é que eu tenho que ficar decorando quem que está do meu lado direito e esquerdo no trânsito, porque para mudar de faixa, a gente tem muito ponto cego, muito. E essa Kombi é furgão. Sendo furgão, eu não tenho nem ao menos as janelas laterais para ajudar nessa visibilidade. Então, é um ponto que me dá bastante estresse, né? O meu filho, ele dirige, mas nem sempre ele quer pegar a Kombi. Se ele puder falar um pouquinho para mim, por que acontece isso? Então, eu sou uma pessoa alta. E desde que a gente fez a troca do banco, que realmente ficou mais confortável do que era, mas a gente ficou mais alto também. Então, essa faixa azul que a gente tem no vidro, ela atrapalha a minha visão, fica meio preto, sabe? E assim, eu consigo ver na metade da minha visão é o teto da Kombi. Então fica meio complicado. A marcha também foi uma complicação para mim. Para dirigir eu achei bem ruim. E o ponto cego. São as três principais coisas. Quando eu vou manobrar a Kombi também, o fato de eu não poder manobrar a Kombi com ela parada, tipo, rodar o volante, isso me estressa bastante também. Eu não sou tão fã. Porque assim, a gente movimenta a Kombi, muda a posição da Kombi com ela em movimento, né? Para não danificar a direção. Não é simples, mas assim, é fascinante. Dirigir Kombi é um baita teste. Tem um local aqui perto que eu quero agora dirigir até lá para mostrar como foi difícil para mim. E no início que eu parava, nossa, xingava pra caramba, chorava, e eu tô, na verdade, há meses sem passar lá, de meio traumatizada mesmo que eu fiquei. Vou passar lá pra vocês verem. Outra coisa, não é um carro 0 km, ela é de 2004. O que quer dizer isso?
entre outras coisas. Eu liguei, eu tenho que deixar um tempo rodando o motor, tudo certinho, para que o óleo esparrame por todo o sistema. Senão eu acabo danificando, senão a vida útil dela vai diminuir. Então, eu sempre gasto uns minutinhos com isso. Liguei, deixo aqui de boa, daí começo. Então, aqui a gente tá dando uma volta na minha região, porque tem uma rua que toda vez que eu ia passar nela eu me desesperava, porque volta e meia eu tinha que parar no farol, o farol é uma subidinha, aí o carro morria, aí quem tava perto, atrás, o pessoal estaciona sempre, não para, muito junto um carro do outro, e eu me desesperava, era aquele inferno. Essa rua aqui, ó, mostra pra mim. Nossa, agora vendo, me parece uma subida um tanto quanto boba. Mas quantas vezes eu morri aqui, hein, filho? Vamos ver como é que vai ser hoje. Opa! Acho que eu passei no teste, hein? Também, depois de meses. Então é isso, pessoal. Quem tem vontade de montar uma Kombi Home ou de sair pelo mundo, quer um pouquinho de inspiração, que eu passo um pouquinho as informações do que eu vou descobrindo no caminho, por exemplo, locais mais baratos e aí vai, é só se inscrever nesse canal, Professora na Estrada, ativar o sininho, que daí ele sempre vai estar enviando para você a notificação. Por enquanto, eu estarei postando toda quarta-feira às 19h30. Até a próxima!